The King, the Power, the Best. Não tô falando em línguas, não. Essa é só a frase talvez mais ouvida desses últimos dias. Creio que aqui na minha cidade, no Brasil todo. Enfim, os alunos e outras pessoas sempre me perguntando sobre isso, né? Agora tu imagina que frase extraordinária, marcante, profunda demais. Ai, ai, eu nem vou dizer o que eu penso mesmo sem filtros, né? Porque senão eu vou ser cancelado. Mas enfim, brincadeiras à parte, nós estamos aqui hoje para falar de coisa bem séria, que é justamente sobre o púlpito, que é justamente sobre pregar a palavra de Deus e se crianças deveriam ocupar o púlpito ou se tornar pastores, né? Como já acontece de tempos em tempos, mas recentemente tem estado aí mais na moda. Mas antes de continuar, se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve. Se você ainda não assistiu, tem mais vídeos aí para você assistir. Então aproveita, assiste, compartilha, curte, se inscreve, ajuda o canal a crescer. A gente ainda está aí no começo, então talvez você possa ser aquela pessoa que só gosta de assistir, mas não se inscreve. Dá uma analisada aí se você já é inscrito no canal, porque é muito bom pra gente. Mas enfim, vamos lá falar do nosso assunto de hoje. E a questão que não quer calar é essa: pregadores mirins, edificação ou exploração. E aí, o que é que você acha sobre isso? Né? Porque assim, a gente sempre vê fenômenos na internet, eles acontecem de tempos em tempos, e claro, com o crescimento evangélico no Brasil, a gente vai acabar vendo muita coisa, né? Como diz aquele meme, a minha avó já dizia, meu filho, você vai ver coisa. E claro, a gente tem visto muito isso, né? Essas ondas, essas modas que surgem no mundo gospel, principalmente relacionadas a colocar crianças para pregar, né? Crianças no púlpito. E a gente sabe nas redes sociais, gatinhos, bichinhos, cachorrinhos, crianças e idosos acabam atraindo muito a atenção das pessoas e geram aí muitas visualizações nas redes sociais. Só que quando a gente chega no púlpito, a coisa se torna muito mais séria. E aí a gente tem que pensar nisso, né? É certo isso mesmo? Tá certo esse negócio? De você chegar e colocar uma criança no púlpito ou transformar uma criança num pastor, né, dada a seriedade das coisas. Então, claro que a gente tem que olhar as coisas sempre à luz das escrituras. E a Bíblia é muito clara quando Paulo fala dos requisitos que um pastor tem que ter, lá em 1 Timóteo 3,6, não devem ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Então ali já é um alerta para um adulto que seja novo na fé. Agora tu imagina colocar criança. Uma coisa que nem é mencionada nas escrituras, que é uma coisa tão absurda, que assim, acho que naquele tempo ninguém nem pensaria muito nisso, como a gente vê hoje nessa tendência de espetáculo da nossa sociedade, né? De tentar atrair a atenção das pessoas ou de criar um teatro religioso e fazer todo aquele movimento, aquela encenação e copiar coisas ali para atrair. E hoje, por conta da rede social, isso gera aí seguidores e gera certa renda e aí acaba virando a bagunça que tem virado. Então, já de cara eu adianto, a Bíblia exige maturidade para o ensino público da palavra. Não é uma brincadeira, não pode ser coisa de criança. A Bíblia é muito direta, né? Tem que ser homens adultos, maduros e experimentados para essa função, e não crianças. E ainda assim, né, ela dá todos esses pré-requisitos, porque você também vai ter muitos adultos que, à luz deles, seriam reprovados sumariamente para assumir o púlpito e que também, infelizmente, tem muitas visualizações e muita visibilidade aí no nosso tempo e nem deveriam estar pregando também, né? Isso é um desabafo básico, mas isso daria um vídeo inteiro só para falar sobre isso. Mas os requisitos bíblicos para o ministério, resumidamente aqui, né, com alguns textos, o primeiro é a maturidade espiritual, que tem que ter, é obrigatório, é óbvio, a pessoa ela tem que ter tido uma caminhada, ela tem que conhecer Cristo não só intelectualmente, mas de vida, ela tem que viver coisas, né? Tanto boas quanto ruins. A maturidade ela não é instantânea. E não é porque uma pessoa se torna seguidora de Jesus que ela já vai se tornar madura automaticamente. A gente já vê isso desde a vida dos próprios apóstolos,
que eram homens ali andando com o Senhor, mas profundamente maturos e sendo modelados, treinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então você vê que eles têm um tempo de preparo. A gente percebe que o próprio Jesus vai ter um tempo de preparo. Então, desde a sua infância até chegar na fase adulta, você vai ver Jesus se desenvolvendo. E você vai ver Jesus ali com 12 anos no tempo, conversando com os doutores. E muita gente lê aquela passagem já pensando assim que Jesus estava ali dando aula para os caras e tal. Não, Jesus está ali aprendendo também. Jesus é o maior exemplo de humildade. Claro que, né, como o Deus que se faz homem e ele habita entre nós, ele assume a humanidade plenamente. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a gente não pode esquecer disso. E ele também amadurece, ele vai se desenvolvendo, a Bíblia vai mostrando isso para nós. E é um aspecto que muitas vezes a gente esquece. Então tem que ter maturidade. E Jesus vai preparar os 12 para que eles amadurecessem e pudessem ter condições de iniciar essa obra fantástica da igreja no mundo. Então não é uma coisa assim de todo jeito. Aí vem, e claro, a maturidade, né, não está só relacionada à idade necessariamente, que a gente sabe também que tem muitas pessoas de cabelo branco, mas que são profundamente imaturas. Então, para que se amadureça, é necessário que você cresça em comunhão com Deus, é necessário que você se enxergue à luz da palavra de Deus, percebendo aí suas virtudes e defeitos, seus pecados, seus pontos fracos, né, entendendo o seu lugar devidamente, tendo uma sobriedade maior. E isso leva a comunhão, dores, alegrias, vários momentos aí conectados. Mas enfim, rende bastante, mas tem que ter maturidade. Segundo, conhecimento doutrinário, né? E claro, a gente vê muito hoje pessoas nos púlpitos que pregam assim muito ruim, né? É triste dizer isso porque tem muita gente que acha que é só chegar ali e falar bonito, é só chegar ali e decorar algumas coisas da teologia e repetir, mas não é. É muito mais profundo. Então exige uma seriedade aí. E é por isso que as igrejas sérias, elas preparam seus ministros visando também o seu preparo intelectual. O cara tem que ter o básico da teologia, ele tem que conhecer as escrituras, conhecer um pouco das línguas originais, conhecer a formação, a história, saber analisar as escrituras, os aspectos todos que traz, porque ele vai ensinar pessoas, vai direcionar a vida das pessoas e que se fizer errado é desastroso, como infelizmente a gente vê muito. Enfim, se adultos já estão assim, agora tu imagina uma criança que ainda está no ensino fundamental, que ainda está aprendendo, e mesmo que seja uma criança gênio, que consiga ter ali uma inteligência verbal bem desenvolvida e saiba se comunicar muito bem, ainda assim ela não pode ser autorizada a assumir um púlpito porque não depende disso, né? Esse conhecimento ele não pode ser só meramente intelectual, mas um conhecimento também que envolve uma experiência, uma vida com Deus, e isso é muito sério. E aí vem um testemunho de vida, né? Aquela pessoa que vai ser reconhecida ali, vai ser vista, a sua vida com Deus, tanto a sua família quanto a sua própria igreja, as pessoas que o cercam vão ver que é uma pessoa diferente, que vive diferente, que tem uma postura diferente, porque leva a sério a sua fé. Ela entendeu quem Jesus é, o que é o evangelho que o Senhor fez por ela, e ela passa a viver e pensar completamente diferente. Então, por aí a gente tira o quanto é muito sério. São requisitos que você não vai encontrar numa criança. São requisitos que são colocados para homens adultos, tanto que você tem lá ser marido de uma só mulher e ter toda uma vida, né, que é impossível esses requisitos serem atingidos por uma criança, né? Então, é importante a gente frisar o que a Bíblia fala, não o que a gente quer. Então, por que é arriscado pregadores mirins? Porque eles vão estar expostos demais à fama de forma precoce, o que já é ruim. Eles, claro, antes de tudo, né, aqueles requisitos que eu mencionei antes, não tem como ele desenvolver, porque é uma criança, né, um pré-adolescente, é alguém que ainda está em crescimento, desenvolvimento e aprendizado e que não tem como. Então eu não estou querendo dizer com isso que crianças não possam ter dons. Elas podem ter dons espirituais, mas esses dons não querem dizer que sejam chamados para o ministério, assim para qualquer pessoa. Então é muito importante isso. Então às vezes você pode ter lá uma criança que tem uma vida já diferente desde cedo, que se interessa pela palavra, pelas coisas de Deus, que se comunica bem e tal, mas ainda assim a Bíblia não nos autoriza de jeito nenhum a fazer dessa criança um pastor, que é uma responsabilidade gigantesca, que envolve vários outros fatores que uma criança não tem condições nenhuma de assumir esse peso, essa responsabilidade.
Aí vem os erros doutrinários, muitos. Pode olhar os vídeos desses pregadores mirins, assim, é um desastre. Eles são engraçadinhos, atraem as pessoas, mas o que a gente percebe é que a maioria deles, na verdade, só está repetindo o que eles veem. Eles estão ali simplesmente, e o pior, eles repetem principalmente também os erros desses pregadores, principalmente de linhas da teologia da prosperidade. Aí são promessas falsas de cura, aí são textos fora do contexto, são pregações rasas, são frases de efeito, muito clichê, enfim. E aí essas coisas, claro, como a gente viu, elas vão virar o quê? Vão virar memes na internet, né? Vão virar graça, vão virar palhaçada, vão virar forma de fazer as pessoas juntarem munição para ridicularizarem a igreja e o evangelho do Senhor. Isso é muito sério. E, claro, a exploração emocional e financeira, porque os pais que expõem os filhos a isso, por mais que muitos deles possam estar bem intencionados, infelizmente a gente sabe que vão ter aqueles que estão explorando os filhos emocionalmente, explorando os filhos do ponto de vista financeiro, porque principalmente hoje nessa era midiática, a era do espetáculo, a gente usando as palavras do Guy Debord, intelectual dos anos 60, que escreve aí sobre esse assunto, a sociedade do espetáculo, é tudo a imagem, tudo de performance. Então você observa até que esses pregadores mirins, eles se tornam uma espécie de produto ali, sendo consumido no meio religioso, que não tem uma raiz ali, não tem um negócio sério por trás. E aí você vai tendo essa exploração, eles vão ganhando visibilidade, eles vão ganhando seguidores nas redes sociais, eles vão gerando uma certa renda. E muitos até chegam a cobrar valores consideráveis para pregar ou irem nas igrejas. É um negócio assim do mais absurdo possível, né? E claro, por serem menores de idade, os maiores responsáveis por isso tudo, claro, são os pais. E admira também a própria contexto de igreja brasileira, né? Porque assim, as pessoas seguem isso, as pessoas dão visibilidade a isso, as pessoas vão em busca das promessas vazias, das falas vazias desses pregadores mirins e de curas, e você vê vídeos de pessoas ali emocionadas e tal, às vezes a pessoa está fragilizada emocionalmente, e aí se deixa levar. Então você vê que as pessoas não conhecem bem a palavra de Deus, a seriedade das coisas de Deus, e elas podem ser levadas por qualquer coisa ou pessoa que mexa com as suas emoções. Então, nessa sociedade mais do espetáculo, onde tudo é imagem, tudo é fingimento, as pessoas acabam se tornando presas fáceis. E elas vão e seguem mesmo. É um negócio absurdo que revela, infelizmente, um baixo nível de conhecimento da palavra, de temor a Deus, que tem se espalhado por muitas igrejas. E aí, enfim, vai sair de tudo, né? Porque se a pessoa conhecesse realmente a palavra de Deus, ela ia saber na hora que pregadores mirins não tem na Bíblia. Não são ensinados na Bíblia de jeito nenhum, né? Então, é um risco muito sério. E quais são as alternativas? Né? A criança não é para estar no púlpito, ela é para ser discipulada, ela está no processo de crescimento, de aprendizado, ali com a família, entendendo que, pior que às vezes você vai ver a família, nem a própria família conhece a palavra, nem nada, e aí fica difícil, né? Porque o que a gente vê no contexto desses pregadores mirins é que ali, enfim, não tem nem o conhecimento básico mesmo da fé cristã, não tem. Até porque se tivesse, não estariam onde estão. Então falta esse discipulado no lado. A criança ser ensinada desde cedo como a Bíblia orienta. A criança ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai sendo ensinada de acordo com sua própria idade, ela vai conhecendo o básico da fé, ela vai conhecendo sobre a igreja, ela vai vendo a caminhada dos pais ali em oração, leitura da palavra, estudo sério. Tudo isso envolve esse discipulado. Então, essa fase da vida é para você estar crescendo, se desenvolvendo e aprendendo, não para você estar assumindo essas responsabilidades de jeito nenhum. E a própria Bíblia, sabiamente, nos direciona nisso. Então, participação infantil apropriada, né? Ler versículos, participar ali da escola bíblica, aprender junto com outros coleguinhas sobre a fé. Tem as atividades da igreja que ela já pode ir aprendendo como é, vendo como funciona e tal, mas é uma criança, né? Tem que ter em mente isso, é uma criança, ela está em desenvolvimento e ela tem que ser protegida contra essa espetacularização da fé moderna, né? Porque ela entra nesse jogo, nesse show todo, que é um show na verdade, sem fundamentos, pode gerar prejuízos enormes para a vida dela, espiritual, emocional,
E até físico, né? No futuro, essas crianças, às vezes você tem muitos pregadores mirins que quando se tornam adultos são pessoas que não querem nem saber de Cristo, nem da fé. Quando vão tomando consciência das coisas, elas acabam, vamos dizer, criando uma espécie de revolta. E aí, pra gente fechar, o cristianismo não é um show. Lembra disso, não é um show. Não se trata de um show, de uma performance, de fingir, de fazer um cenário. Não é show, é coisa muito séria. A gente tá falando de Jesus, a gente tá falando do evangelho, a gente tá falando de salvação. Então essas coisas não são brincadeira, né? Um cristão sério jamais faz da sua fé uma brincadeira, uma encenação. E o show, a gente sabe, ele muitas vezes pode ser desconectado da realidade. Então, são muitas pessoas que estão ali naquela performance, atrai, tem seguidores, mas quando você vai ver suas vidas públicas são desastrosas, né? Como a gente vê de muitos pregadores, e eles começam a jogar as crianças dentro desse negócio. O púlpito não é um palco. Às vezes tem muita gente que visa o púlpito como se fosse um palco, um lugar de sucesso, de destaque, porque, querendo ou não, o pastor ele atrai a atenção, ele vai se destacar ali por uma questão pública, mas ali não é um palco. Ali é muito sério, né? Você sobe ali para pregar a palavra de Deus, não pode ser de todo jeito e nem pode ser qualquer um. Então, a gente tem que pensar nisso, porque ultimamente virou palco. As pessoas buscam o púlpito não por temor, vocação, mas para se aparecer mesmo, né? Para montar aquele show todo, aquele espetáculo, sem pregações ruins, falta de conhecimento da palavra, apelo emocional muito forte, um foco muito grande simplesmente em cura, prosperidades, promessas falsas, clichês e, claro, quando você tem muitas pessoas desconhecedoras da palavra, são facilmente levadas. Então, não pode virar um produto. Criança, a infância não pode virar um marketing espiritual, um produto ali a ser vendido para atrair atenção. E, enfim, fazer com que as crianças tenham sua infância profundamente afetada por uma irresponsabilidade e uma ignorância muito grande bíblica do nosso tempo. Então, crianças não podem ocupar o púlpito. Elas não são chamadas para isso de jeito nenhum. É uma tarefa para adultos, né? Uma tarefa para homens. Então, a partir do momento que crianças ocupam o púlpito, isso mostra uma igreja profundamente doente e carente da palavra de Deus. Então, a gente precisa resistir a essa lógica de espetáculo que vai na contramão da fé. Então, a palavra de Deus é que tem que ser o centro. Cristo é que tem que ser o centro. E não a performance do pregador. Então, quando você vê essa bagunça toda, esse show todo, as pessoas atraindo a atenção mais para elas mesmas e para essas crianças do que para a palavra de Deus, aí já fica bem claro que tem algo ali profundamente errado que precisa ser combatido à luz da palavra. Então, eu não sei o que você pensa sobre esse assunto, qual a sua opinião, se você concorda, se você acha isso certo, se você discorda, enfim, você pode colocar aí embaixo, fazer o seu comentário, né? Porque talvez se está me assistindo, você acha que eu esteja completamente errado. Então coloca aí sua opinião, compartilha, né? Coloca aí embaixo de forma respeitosa, claro. Né? Se você gostou desse vídeo, faça ele chegar a mais pessoas. Coloca aí nas suas redes sociais, com sua família, seus amigos, sua igreja, né? E que a gente reflita na importância e seriedade do púlpito, porque não é uma brincadeira. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você, Deus abençoe, até a próxima.